Boa noite a todos! Está começando mais uma edição do Me Conte Tudo aqui na Rede Brasil. Hoje nós vamos falar sobre as idas e vindas, especialmente sobre aquelas que deram certo. De onde você é? Está na sua terra natal? Tanta gente aqui no Brasil deixou o seu lar em busca de uma nova vida, de uma oportunidade. Comigo também foi assim. Saí da Bahia e vim para São Paulo realizar muitos sonhos e, como eu, o Brasil foi formado por gente de toda parte, minha gente. Italianos, japoneses, libaneses, alemães, espanhóis e muitos outros. Hoje vamos conhecer histórias de quem encontrou em solo verde e amarelo uma pátria amada para chamar de sua. E isso é Brasil. E eu começo o programa de hoje, que é muito especial. Estamos falando dos imigrantes, com uma apresentadora linda, bailarina, de coração metade brasileiro, metade russo, que é Lola Melnick, gente. Olha que mulher linda para começar o programa hoje comigo. Lola, que prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Que prazer honra. É meu. Nossa, eu ainda estou pasma com a beleza dessa mulher. É deusa mesmo, né? O nome está muito bem colocado, os pais capricharam. Obrigada, Lola, mas vou te falar, gente, juro, é um colírio, que mulher maravilhosa, meu Deus, olha os olhos combinando com a blusa, com os acessórios, tá linda demais. Eu gosto de azul, eu gosto dessa coisa mais de Iemanjá, do mar, sabe? Já sei até essa história de Iemanjá, você vai contar essa história, essa sua história dos 11 anos, que ela resolveu parar na Bahia, gente, ela vai contar sobre isso. Daqui a pouco. Impressionante. Você nasceu na antiga União Soviética e por causa do seu pai você se mudou para a França. Exatamente. E morou lá alguns anos. Conta essa história para nós. É uma situação bem diferente, né? Para algumas pessoas até é algo estranho, algo do filme. Porque você nasce num país que não existe mais. E é um país que hoje em dia viram 15 países independentes, né? União Soviética, porque tinha 15 repúblicas. Eu sou de etnia russa, sou nacionalidade russa, porém eu nasci numa parte que se chama Odessa, que é Mar Negro e fica na frente da Turquia, na frente de Istambul. É pertinho já para a saída para o Mediterrâneo. Então a gente não tem aquela coisa tanto de frio, sabe? É outra cultura mais quente, praieira, né? Se nota? Bem praieira, bem do mar. Meu pai, ele era da Marinha Naval. Então, ele começou bem no mar, depois ele virou diretor do porto e depois disso ele foi contratado no consulado, no departamento comercial. Tá. E a partir deste momento, eu tive que também viajar bastante com ele. Mas como eu já fazia dança, eu já era bailarina formada, e eu fazia dança de competição, meu pai, ele me emancipou com 11 anos, para eu poder viajar, para ele não ter que assinar sempre aquele termo, e para que seja tudo mais prático. Então, eu sou emancipada desde que eu tenho 11 anos. E aos 14 anos eu já recebi aquela emancipação completa, quando você pode até ter uma conta no banco, comprar imóveis, votar, tudo. caso que for preciso. Então, eu viajava bastante. E eu fui morar na França, primeiro com ele, só que ele constantemente tinha que viajar e muitas vezes eu ficava sozinha. E depois eu fui morar na Argentina. Na Argentina eu morei 4 anos praticamente também, onde que eu me formei de Direito. E comecei a trabalhar já na televisão, como apresentadora, e também fiz uma novela, mas eu prefiro parte de comunicações. Depois disso, eu fui contratada no Chile, onde eu morei 6 anos, fiz vários programas de televisão lá. E num certo ponto, eu fui descoberta... Pelo Jô Soares. Pelo Jô Soares, como é que foi essa história do Jô? Um belo dia, eu agradeço muito esse dia, a produção entrou em contato comigo, a produção do meu programa, entraram em contato comigo falando que eles foram contatados pela produção de um programa brasileiro querendo me entrevistar. Claramente ninguém sabia bem de que se tratava o programa, a gente investigou um pouco para ver se era uma coisa certa e a gente gostou muito, que era um formato de late show, então tinha tudo a ver. E eu fui liberada. Falei, ótimo, eu amo o Brasil. Eu já era apaixonada pelo Brasil. Tudo que eu queria era fugir para o Brasil. O tempinho livre que eu tinha, eu via para cá, via para Bahia, bastante. Ela vai contar essa história. Mas eu amo Bahia. Eu via muito para Bahia, eu curtia a praia. Então, toda vez que eu escapava para o Brasil, eu falei, gente, maravilhoso, 3 dias no Brasil. Que lugar é esse, né? Claro, não, e 3 dias no Brasil, eu tô liberada, a emissora deixou, Que delícia. A entrevista de Jô Soares, que eu dei a primeira, que eu já dei 2 entrevistas para ele, foi de tanto sucesso, não sei, de tanta comoção, digamos, mediática, que eu acabei recebendo vários convites, tanto para dar outras entrevistas no Brasil, como para trabalhar.
Era convite da Band e convite da SBT. O primeiro convite, depois de várias multas que eu tive que pagar no Chile, né, porque eu ainda estava lá contratada, Sim. eu tinha que resolver várias situações lá. Demorei para chegar aqui, acho que uns 10 meses para poder resolver tudo lá. E a primeira emissora que eu escolhi foi a Band, pelo tipo da proposta que eles fizeram. Eu trabalhei na Band uns 7 meses, se não me engano, e daí eu fui para o CBT e nunca mais saí. Você sofreu algum tipo de preconceito aqui no Brasil por ser estrangeira? Não, preconceito tal como por ser estrangeira, não. Mas, logicamente, tem coisas de trabalho que eu não posso realizar. Por exemplo, eu não posso ser atriz no Brasil. Embora que eu também não é muito meu foco são comunicações. Mas eu não posso ser atriz no Brasil porque, senão, eu sempre vou ter aquele papel de gringa, né? Tá. É a russa, é a gringa, é a americana. Porque, igual o meu sotaque, ele tem uma certa limitação. Ele pode ser interessante para algumas pessoas, mas ele limita um pouco. Caracteriza. Claro. Né? Porém, ser estrangeira e ter sotaque não me limitou para ter programas de rádio. Eu tenho 2 programas de rádio, na Rádio Vanguarda. Mas você fala lindamente. Ai, obrigada. Português perfeito, perfeito. Eu falo até pelos cotovelos, né? Linda, linda demais. Comunicação, né? Trabalhar com comunicação é isso. Quando a gente gosta, Sim, né? Não tem jeito. Sim. Agora, outro tipo de preconceito? Não. A dificuldade básica de ser uma estrangeira logo quando você começa, né? Documentação, contas, desconhecimento de algumas coisas, você se mete em alguns probleminhas, né? De vários estrangeiros, mas do resto não. E quais são seus planos aqui no Brasil? Eu te fiz uma pergunta, até nós estávamos batendo um papo antes. Você escolheu o Brasil como tua terra natal? Vai ficar por aqui ou tudo pode acontecer? Você pode mudar, de repente, por alguma proposta de trabalho? O Brasil é um país que mais, depois do meu país, né, é que mais eu tenho morado, né, tenho vivido, tenho permanecido, praticamente 10 anos já. Logicamente, eu dependo muito do meu trabalho, tudo depende disso, dessa situação. Eu sou bastante nômade também, então, claramente, se eu tiver que me mudar, eu vou ter que mudar, mas eu não gostaria, eu gosto muito demais do Brasil. Quem vem pra cá não quer mais sair, É né? apaixonante, né? Hoje o programa nós estamos falando exatamente disso, gente, dos imigrantes. É apaixonante. Morar no Brasil é apaixonante. Agora, nós já sabemos de uma história, até na Gazeta, inclusive com o nosso querido Rony. Que tipo de bebida você gosta? Vodka ou cerveja? Você bebeu vodka no programa do Rony? Eu bebi vodka com Rony, sim. Eu bebi vodka com Rony, com Jô Soares, com várias pessoas já. Você prefere, então, vodka? Não, você sabe que nem vodka nem cerveja, eu não bebo nenhum nem outro, para te falar a verdade. Adoro um bom vinho e entendo muito, então eu sou de vinho. Meu Deus, como eu amo. Conta essa história da Bahia, que você veio rapidamente, era uma conexão, e você desceu em Salvador e ficou com 11 anos. Só para resumir, eu tinha 11 anos, era uma conexão porque eu tinha que ver meu pai que estava na Argentina passando 2 meses. Eu vim da França, Aeroflot, eu não sei ainda se existe, não. Ele fazia várias paradas, uma das paradas era Salvador, antes de chegar para Buenos Aires. Eu simplesmente, a gente estava naquela sala de espera, eu vi aquele visual, naquele momento o aeroporto de Salvador ainda não foi reformado, então da sala de espera dava para ver aquela selva maravilhosa, cheia de palmeiras, maravilhosa. Eu simplesmente catei minha bolsinha com dólares, deixei as malas no avião e tudo, e eu desci. Eu não sei como aconteceu que eles não me barraram, porque eu não podia descer. Como pode? 11 anos, gente, saiu do avião sozinha. Não, eu não tinha visto. Não, eu tinha passaporte, eu estava ingressada no passaporte diplomático com meu pai, pode ser que seja isso também. Sim. Pode ser que seja isso, mas eu não sei. Eu simplesmente passei pela Polícia Internacional, saí do aeroporto com inglês, como eu não falava português, não falava espanhol ainda, nada, simplesmente paguei com dólares um táxi, pedi para me levar para o centro, me levaram para o Pelourinho. Eu saí andando no Pelourinho, vi um grupo de meninos capoeiristas, eu não sabia o que era capoeira, me encantei, fiquei vendo, olhando para aquilo. Os meninos começaram a conversar comigo, finalmente a gente virou amigos, com aquele inglês meio básico, né, deles, porque não era um inglês tão fluente. E eles me levaram para Barra, para conhecer mar, praia e tudo. Eu acho que devo ter passado em Salvador umas 4, 5 horas, até que meu pai não descobriu que eu não cheguei com o avião, né? Ele já na hora entendeu, porque ele sabia da minha loucura pelo Brasil. Sabia que você era aventureira. E também conheci a filha que tinha, né? Ele que fez, sabia. E ele simplesmente avisou na hora, quase deu um problema internacional, porque eu não podia ter deixado.
Então, ele avisou todos os pontos de polícia, e acho que eu fui pega com polícia militar até. Olha isso. Não foi uma polícia normal. Aí eles viram, porque na hora alguém, acho que avisou, que viram uma menina loira com os meninos capoeiristas andando por aí pela praia. Eles na hora me cataram, e aí já depois eu levei uma bela conversa do meu pai, para dizer outra coisa. Então, o Brasil e principalmente a Bahia te recebeu com muito carinho, com 11 anos. E o que você deixa de legado, assim, de mensagem para as pessoas que querem chegar no Brasil como imigrante para recomeçar uma história aqui, Lola? Olha, sabe, eu acho que eu posso começar com um legado não pelos imigrantes, para os imigrantes, para os próprios brasileiros. Gente, valorizem o país que vocês têm. Deixem de reclamar. Deixem. Deixe de reclamar de tudo, deixe de reclamar dessa vida que vocês têm, que essa vida é maravilhosa, esse país é incrível. Amem ele, cuidem ele, principalmente cuidem ele e sejam felizes, tá? Porque vocês sabem ser felizes. E para os imigrantes que chegam aqui, aproveitem, esse país é incrível. É verdade, o brasileiro é um povo quente, né? Demais! Um calor humano absurdo. Você é uma mulher linda, né? Você prefere os brasileiros ou os russos? Qual a sua preferência? Eu saí do meu país com 14 anos, como a gente já falou. Então, na verdade, experiência como tal própria, dita, com os russos, eu não tenho. Mas eu tenho bastante informação, né? E pelo jeito, pelo charme, pelo encanto, pela beleza também, pelo aquele 71, né? O brasileiro ele ganha. Agora, ganha. O russo, gente, eu vou falar uma coisa. O russo ganha, sabe aonde? Em ser cavalheiro e saber cuidar da mulher. Olha isso. Aí tem Depende do que você gostar, né? Homem russo não é um homem tão bonito, a beleza fica com a parte feminina, mas não tanto com a parte masculina, mas ele é um cavalheiro e sabe tratar a mulher. Mas ele ganha com essa gentileza toda, é um cuidado. lorde. Exato, é o homem que abre a porta, é o homem que mexe, que coloca a cadeira, que coloca o paletó, quando você está com frio, que sabe de que lado de rua andar, do lado de uma mulher. Tem vários fatores, que né? não entra no carro e liga e esquece a mulher do lado de fora, coisa assim. Não existe isso não existe. Isso não existe, gente, olha só. Não existe. Então deixa um recado para esses homens brasileiros, porque eles são maravilhosos, Lola, mas para eles entrarem aí num... Olha para as mulheres que vocês têm nesse país. Olhem para essa beleza rara, por quanto elas são preocupadas, por quanto elas são boas mulheres, por quanto elas são de família, por quanto elas cuidam de vocês. Então, desaproveite. Pare de galinhar e cuidem as suas mulheres. Adorei! Lola, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Que papo delicioso. Precisamos, diretora, de mais um programa só para Lola, para continuar com esse assunto. Quer deixar um contato? Claro, o meu Instagram, que é @LolaMelnickOficial, e eu respondo todos os seus recados. Eu sou bastante comunicativa, como vocês já perceberam. Então, eu espero o contato de vocês. E eu estou muito feliz de que finalmente eu conheci uma deusa de verdade. Ai, meu Deus, que honra. Olha, eu tô... Gratidão, Lola, por você estar aqui hoje. Muito legal. Te conhecer fora e hoje a gente está aqui, né? Muito de frente, obrigada. batendo esse papo. Parabéns por essa equipe magnífica, que parte dessa equipe eu já conheço bem, e eu sei o quanto eles são profissionais. E parabéns pelo conteúdo interessante que você também fornece para os seus espectadores. Muito obrigada. E você faz parte dessa história aqui. Muito obrigada, Lola. Gente, que noite maravilhosa. E agora não poderia deixar de agradecer esse meu parceiro maravilhoso, que é a loja Ovu, que você está vendo esse cenário incrível toda semana aqui no Me Conte Tudo. A Ovu fica aqui na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1865, em São Paulo. Você pode acessar o @Ovu Sampa, ou então Ovu Brasil, que você vai ver todas as lojas que eles têm aqui no Brasil, e vocês vão ver aqui móveis incríveis, gente, com mais de 25 designers diferentes para você escolher e fazer a sua casa um ambiente maravilhoso e super agradável. Muito obrigada, Ovu, pela parceria. E agora nós vamos conhecer mais uma história inspiradora de um peruano que chegou aqui no Brasil há 20 anos, que é um chefe de cozinha, Edgar Vilar. Edgar, muito obrigada por estar aqui. Boa noite. Tudo bem? Obrigado a vocês por convite. Eu que agradeço. Edgar, como foi que você escolheu o Brasil para sair do Peru, deixar tudo lá e recomeçar uma história aqui? Olha, eu cursava os últimos anos da faculdade de Educação Física, mas me senti um momento muito difícil porque não dava mais dinheiro para continuar pagando meus estudos. Então, eu decidi viajar para o Brasil.
Você foi corajoso. E como você foi recebido por nós? Eu fui recebido muito bem pelos brasileiros, mas eu tive uma viagem muito longa que durou vários dias. Eu cheguei aqui em 8 dias, De ônibus. todo de ônibus, cheguei 8 dias. A referência que eu tinha era Brasil, porque adoro muito do carnaval, de samba, de Futebol! futebol. E povo bacana, né? Brasileiro é É muito muito, receptivo, sim, né? claro, muito receptivo, muito caloroso. E eu fui muito bem recebido aqui. Que bom, Edgar. E qual foi seu primeiro emprego aqui? Como é que foi isso? Olha, meu primeiro emprego aqui, eu cheguei aqui depois de viajar 8 dias, já com pouco dinheiro. Então, no início não foi nada fácil. No início eu cheguei aqui, procurei um emprego. Eu fui, andei muitos lugares procurando emprego, muitos lugares. Eu não achei porque não tinha documento, porque eu era turista na época, não tinha documento, então todo lugar te pediam documentação. Então eu não tinha. Eu procurei emprego depois para trabalhar só por um prato de comida e uma moradia. É mesmo. E você falou que Sim, mora no mesmo lugar desde que você chegou aqui no Brasil. sim, vivo na mesma região. Então foi assim. Assim comecei minha história aqui em São Paulo. Trabalhei 3 meses para a senhora com quem trabalhei solamente por um prato de comida e uma moradia. E fui trabalhar como camelô na rua. É mesmo. Passou necessidade aqui em São Paulo? Sim, nos inícios passei bastante necessidade porque eu trabalhava sem salário. Só para comer Só e para um lugar para comer, dormir. solo. E hoje você é um exemplo. Você tem 12 restaurantes em São Paulo. Como é isso para você ter construído essa linda história? É um exemplo. Sim, para chegar a isso, eu primeiro fui camelô na rua, vender muito artesanatos, bijuterias no centro da cidade. E depois disso, cansei perder sempre com guarda metropolitana que levavam minha mercadoria. Aí eu comecei a vender marmitas na rua. Eu vendia marmitas na rua, na 25 de março, na Praça da República, em toda essa região. Vendia marmitas. Você não teve medo de trabalhar, né? Ergueu a cabeça, lutou e hoje é uma inspiração. E que dicas que você dá para quem está chegando no Brasil hoje, que tem uma história de perspectiva de vida como a que você teve? Sempre uno deve acreditar em seus sonhos. Tá. Sempre uno deve ir perseverante em que tem que conseguir seus objetivos, suas metas. Eu saí muito pequeno de minha cidade natal. Eu não sou da capital, sou da Apurimaque, um estado muito alejado da capital do Peru. Cheguei ao perder meu pai aos 10 anos de idade, eu não tinha nada mais que fazer lá no Ande. Eu fui para a capital e trabalhei em diversas coisas. Depois disso, eu saí do Peru com 21 anos de idade e a luta, sempre lutei, sempre acreditei um dia que eu seria vencedor, que eu trabalharia, que eu lutaria. Então, o conselho que eu dou para todas as pessoas é isso, uno tem que continuar, tem que lutar na vida, nada é fácil. Acreditar no seu sonho, ter fé, né? Erguer a cabeça e saber que as dificuldades e os desafios eles vêm realmente para nos fortalecer. Edgar, você é um exemplo de luta, de vitórias, né? Em 20 anos você construiu a tua rede de restaurantes e hoje você comentou que visita todos os dias os seus restaurantes para acompanhar o processo, como está funcionando. Deixou toda a família lá no Peru e ficou aqui sozinho esses 20 anos. É um guerreiro. Eu tenho uma história muito parecida com a sua. E olha só, ele perdeu o pai aos 10 anos, saiu da cidade dele, foi para Lima, trabalhou aos 21 anos e veio para o Brasil, acreditando que aqui o brasileiro é muito receptivo, né? Nós brasileiros somos muito calorosos, recebemos pessoas de todos os lugares do mundo.
Eu tenho a história parecida, que eu vim da Bahia também, com 8 anos de idade, também. Não fiquei 8 dias, mas fiquei 4 dias dentro de um ônibus para chegar aqui. Então, é muito emocionante. Então, é um aprendizado muito grande. E o que você passa para as pessoas que têm um sonho de lutar, que têm uma perspectiva de vida, de mudanças, né? Porque não é fácil. Qual é o recado que você passa? O recado que eu sempre deixo a todos os jovens imigrantes que estão chegando aqui ao estado é ter muita fé, confiar e crer em uno mesmo e seguir seus sonhos. Nada ni nadie pode te mudar tu sueño, tu idea, tus anhelos, porque uno siempre sueña en la vida. Estoy hablando portugués o español. Está perfeito, está perfeito. Una persona siempre debe creer en eso. Yo creí en mi sueño, creí un día que yo sería vencedor, ¿no? Toqué muchas puertas para buscar un empleo. Ao não encontrar, hoje em dia, tem muitos jovens que vêm imigrantes no restaurante, tocam a porta. Eu lembro aquele momento que eu passei, aquela necessidade que eu passei. Por isso, sempre recebo a todos os jovens que vêm procurar uma ajuda no Rinconcito. Sempre eu dou a mão para todos eles. Porque eu... Você sabe a dificuldade que você teve. Sim. E todo mundo precisa de uma oportunidade, não é, gente? Então, vamos aí não ter medo dos nãos, né? Não ter vergonha de cair e se levantar, seja quantas vezes for necessário. A vida é um aprendizado e nós estamos aqui de passagem. Então, é um exemplo. E você tem uma família hoje aqui em São Paulo? Sim. Anos depois, teve meus filhos. Hoje em dia moro com minha mãe veio também comigo, já há pouco, mora comigo minha mãe, e é isso, continuo trabalhando. Eu adoro trabalhar, por isso que eu sempre estou dentro dos restaurantes a diário. Que coisa boa, tá vendo? Trouxe a família depois, a mãe tem seus filhos. E deixa o seu recado, sua rede social, o telefone. Olha, o telefone do nosso restaurante é 3361-2400, rinconcitoperuano.com.br. Les espero para que puedan degustar de nuestra culinaria peruana. É isso. Que prazer receber você aqui. Então, eu quero agradecer a presença ilustre do peruano chefe de cozinha Edgar Vilar. Uma linda história para você que tem um sonho, nunca desistir, tá bom? Porque os tombos sempre vão ter, mas levante-se sempre de cabeça erguida, com coragem, sem medo, sem vergonha nenhuma, porque você vai conquistar. Sempre com humildade, honestidade, a gente chega realmente onde você quer, tá? Edgar, eu vou lá tomar o pisco sour e comer aquele ceviche no seu restaurante. Então, Claro. gente, é isso. Vamos lá visitar o Rinconcito. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você. E eu quero agradecer a presença ilustre do meu amigo Edgar Vilar, porque agora é meu amigo, eu vou lá tomar pisco sour e comer ceviche no restaurante Rinconcito Peruano, gente. Então, vá lá visitar e degustar dessa delícia da comida peruana. Muito obrigada, Edgar. E falando de comida, eu não poderia deixar de agradecer hoje 2 parceiros nossos aqui, que é a senhora Eusiane, da Fornada Padaria, e o site é afornadapadaria.com.br, e o senhor Antônio Carlos, do Mercadinho Panificadora Azevedo, que fica na Raul Pompeia, 1141, lá na Pompeia, meu vizinho, pertinho de casa. São parceiros nossos aqui do Me Conte Tudo e são craques no que diz respeito à alimentação. Então, se você procura alimentação de primeira qualidade, aí vão 2 excelentes dicas para você, ok? É isso aí. Um beijo, queridos. E agora, nós vamos continuar falando dos imigrantes, mas com outro olhar, um olhar cultural, de informações e memória. Vamos falar do trabalho do Museu da Imigração com a ajuda da Angélica Beghini, que é gestora do Núcleo de Pesquisa do Museu. Tudo bem? Tudo bom, Que Deusa? bom que você está aqui, Angélica. Muito obrigada por ter Imagina. vindo, Obrigada pelo né, convite. gravar conosco, com o bebê, que eu sei que ela tem bebê. Angélica, para quem não conhece, o que é o Museu da Imigração?
Bom, o Museu da Imigração, atualmente ele é uma instituição museológica, né? E ele funciona no edifício onde era a antiga hospedaria de imigrantes do Brás. Né? Depois eu acho que eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas o Museu da Imigração, ele é um espaço, né, que trabalha com memória, trabalha com cultura, trabalha com a história da imigração a partir de um acervo, né? Tanto um acervo material dos objetos da hospedaria e também de objetos doados por imigrantes e descendentes, e com um acervo também documental, de documentação de imigrantes que passaram pela hospedaria. A gente tem uma coleção de história oral, tem biblioteca, enfim, é uma instituição muito rica, tem muita coisa bacana. A gente trabalha com exposições temporárias, a gente tem uma exposição de longa duração também que conta a história da imigração no Brasil. Que lindo. E a gente trabalha com a imigração numa perspectiva ampla, né? Então a gente entende a imigração como um processo dinâmico, contínuo, que sempre existiu e sempre vai existir, né? Então, desde uma perspectiva histórica, mas também entendendo a atualidade como um momento muito importante nesse tema, dialogando com os migrantes hoje, né? Abrindo espaço para as ações com essas populações, esse tipo de coisa. Uma mistura, né? Informações e cultura. E por que ele foi criado? Há quanto tempo ele existe, o museu? O Museu da Imigração, ele foi criado na década de 90, né? E ele funciona, como eu contei, né, a partir nesse espaço que era a antiga hospedaria do Brás. Essa hospedaria, ela deixou uma rica documentação. Ela fecha no final da década de 70, né, como uma instituição social, e toda essa documentação que ficou na instituição, ela vai integrar um centro de memória que vai ser criado, né, no início da década de 90, e posteriormente o museu, já mais para metade da década de 90, né. Atualmente a gente conta com uma gestão desde 2010, né, onde o Museu da Imigração é esse espaço que a gente conhece hoje. Né? De 2010 a 2014 ele passou por uma grande reforma, uma reformulação institucional, e em 2014 ele reabre então esse Museu da Imigração que a gente conhece hoje. E numa área histórica, né? E como é que é feita essa parte toda do acervo? Tá. O trabalho com acervo, né, ele é feito por diversas frentes, na verdade, né? Então a gente tem pesquisadores de áreas diferentes, a gente tem conservadores de acervo, preservação, biblioteca, arquivologia, né? Então são é uma equipe bastante disciplinar que trabalha com esse acervo. Ele é utilizado para pesquisa, para exposição, né, para pesquisa de divulgação, pesquisa acadêmica, mas também para interessados no tema que querem aprender um pouco mais sobre o assunto. E qualquer um pode contribuir para fazer parte desse acervo? Hoje em dia a gente reformulou, né, faz pouco tempo, a nossa política de acervo, né? Então a gente está... hoje em dia a gente recebe solicitações, mas a gente não está incorporando objetos, por exemplo, ao acervo, porque a gente está esperando, né, enfim, um conselho de orientação ser formado, é uma questão mais burocrática. Mas a gente tem uma alimentação bastante dinâmica da coleção de história oral, por exemplo, que são entrevistas realizadas com migrantes. Né? Então, são alguns projetos que a gente trata de temas mais atuais, em geral, e aí a gente entrevista migrantes de diversas nacionalidades. Acho que a coleção de história oral, ela é a forma de, hoje em dia, desse museu tá mais aberto, né? Tá mais dinâmico, recebendo novas contribuições. Que lindo isso. O Brasil é um país muito diverso, nós temos de tudo aqui, né? Recebemos tudo aqui, né? Um país caliente, né? E como que você avalia essa questão da imigração aqui no Brasil, nos tempos atuais? Sim, eu acho que, de forma geral, né, não só nos tempos atuais, mas sempre a migração ela é de extrema importância para a constituição de um país, de uma sociedade, do exercício da cidadania. Então, a gente não gosta de separar essas experiências, né? A experiência do passado e a experiência do presente. Acho que, na verdade, o nosso dever, inclusive, é trazer uma aproximação entre essas experiências, né? E as pessoas que visitam um museu, elas podem ter uma compreensão de que o que os migrantes atuais passam é muito semelhante ao que os migrantes, né, de gerações passadas passaram. Né? Então, sem dúvida, são experiências ambas, né, muito ricas, muito agregadoras, que só favorecem a constituição da nossa sociedade. E como que você analisa o cenário do refúgio aqui no Brasil? Porque hoje nós tivemos duas presenças muito especiais aqui, que é a Lola e o Edgar Vilar, que são imigrantes, lutadores, né, que chegaram aqui no nosso país, que tem uma história, né, para contar, de exemplos, que é o que você tem hoje, né, no museu. Como que você avalia esse cenário, Angélica?
Sobre a questão do refúgio, né, ela é uma condição particular, um pouco diferente da migração, né, porque o refúgio ele é realizado quando a pessoa está sob alguma forma de perseguição ou adversidade que coloca em risco a própria vida dela e de seus familiares, né. Então, uma forma de garantia da sobrevivência, da não violação de direitos básicos. A gente pode compreender como não é opcional, né? A migração, ela é um direito universal, qualquer pessoa pode querer migrar e não precisa ter um motivo para isso, né? Basta querer. O refúgio, ele já é uma condição mais específica, né? Acho que hoje em dia no Brasil a gente tem uma condição favorável ao refúgio, né? Em comparação a outros países, por exemplo, do norte global, a Europa, Estados Unidos, que tiveram algumas posturas, né, bastante complicadas, de rechaço aos refugiados. O Brasil, ele tem uma política de acolhimento, né, então a gente tem um número grande de refugiados que são acolhidos pelo Brasil atualmente. E, Angélica, segundo o IBGE, em 2018, estavam no topo da imigração para o Brasil venezuelanos e haitianos, com 39% e 15%, respectivamente. Esse número tem aumentado? Esses números, né, do IBGE, eles mostram uma tendência mesmo de um aumento de uma migração, né, hoje em dia, geral. Eu acho que é legal a gente comentar isso também, né, que a gente teve um período de um grande fluxo de imigrantes internacionais, que foi o período da grande migração, né, que é no final do século XIX e até a primeira metade do século XX. E aí, na década de 90, que o Brasil volta a figurar nesse cenário internacional das migrações, né? E aí, principalmente com movimentações de latino-americanos, né? Essa movimentação que a gente chama do Sul-Sul, pensando no sul geopolítico, né? do globo. E aí, sim, a gente tem um aumento de migrações de forma geral, né? Para você ter noção, da década de 2010 da década de 2000 até a década de 2010, a gente tinha mais de 400 mil novos migrantes internacionais. E da década de 2010 até 2018, mais ou menos, que é esse dado do IBGE, a gente já chega a mais de 700 mil migrantes internacionais. Esses são os dados da Polícia Federal, né, que é o órgão responsável pela essa fiscalização, enfim, pela regularização da migração. Nesse caso específico que a gente está falando, né, por exemplo, os haitianos, a gente teve um terremoto, né, que foi um evento natural muito grave no Haiti em 2010, e por conta disso a migração aumentou bastante, né, eles vieram mesmo bastante para o Brasil e continuam vindo por conta das intercorrências políticas, instabilidades econômicas, todas, né, fruto desse desastre natural. No caso da Venezuela, a gente teve também, né, uma questão política bastante complexa, que acho que, né, é um assunto que mereceria uma entrevista toda, mas também, né, a partir de 2015, que foi a crise política, a gente começou a receber muitos venezuelanos, a porcentagem é um pouco menor do que os haitianos, mas pensando no tempo que eles estão vindo, é uma porcentagem bastante grande também, né? E muitos migrantes venezuelanos relatam, né, além das questões políticas, de insegurança, dificuldade de acessar direitos básicos também, moradia, alimentação, então tudo isso contribui para essa movimentação. Existe alguma ajuda direta para essas pessoas quando chegam aqui no Brasil, por parte do museu? O museu, ele não trabalha com assistência, né? A gente é uma instituição cultural, então o que a gente tenta fazer é dar visibilidade, né? Abrir o espaço para essas pessoas se sentirem parte, né, do museu, falar o que elas acham que pode ser importante falar, comunicar. As exposições temporárias a gente tenta trazer esses temas também e sensibilizar o público para as questões, né, atuais que são vivenciadas por essas pessoas. Muito bom. Eu mesma conheço vários haitianos aqui no Brasil, jogador de futebol. No meu prédio mesmo tem. Você tem alguma história na família com imigrantes? Meu pai é imigrante, meu pai é uruguaio. E sim, ele veio jovem, né, para o Brasil, com 19 anos, ele vive ainda aqui. E a família da minha mãe é uma família de descendentes de italianos, né? Então, são esses dois momentos da migração. Eu acho que os meus bisavós vieram nesse momento da grande migração, né? Trabalhar no interior do estado de São Paulo, né? Por conta desse projeto de incentivo, né? De mão de obra.
E o meu pai que veio já numa fase posterior, né, na década de 70, em busca de melhores condições de vida, também fugindo, né, de questões políticas ditatoriais uruguaias, esse tipo de coisa. Que incrível, então você já tem história para contar aí, que faz parte do acervo do museu, gente, da imigração. E eu queria que você falasse sobre a instalação Respiro, criada durante a pandemia, uma pergunta importante. Ah, legal. Essa instalação a gente pensou, né, durante o período de quarentena. É muito importante para a gente, né, essa reflexão do que está acontecendo no mundo hoje, tentar relacionar isso com a experiência migrante, né, que é a temática por excelência do museu. E a gente conversando, né, internamente, formamos um comitê, né, entre os funcionários para pensar temas, né, interessantes para serem abordados por essa instalação. E a gente chegou à conclusão de que a experiência migratória ela poderia ser aproximada, né, da experiência da pandemia pela questão das distâncias, né, principalmente. Então, hoje em dia, né, a gente vive distante das pessoas, a gente tem ouvido muito se falar assim, nossa, eu moro na mesma cidade, mas parece que eu estou em outro país, eu não posso ver meus familiares, sinto medo. Então, são experiências que eram vivenciadas já, que são vivenciadas pelos migrantes, né, tá longe dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus locais de familiaridade. Então, isso tocou muito a gente, né? A questão do medo, a questão do estranhamento em relação ao outro, né? Então, muitos migrantes que já viviam também racismo, xenofobia, preconceito, esse medo, né, do outro, assim, que é algo que a gente tem vivido na pele hoje, né? Que a gente é obrigado a se proteger, a gente olha para o outro e a gente não sabe se ele vai fazer mal ou não para a gente cria estereótipos, né? Então, são condições também que nos aproxima um pouco do que já era vivenciado pelos migrantes. E o respiro, por quê? Né? Porque a reabertura do museu a gente entendeu como um momento de respiro, né? Então, a gente possui um jardim super gostoso, arborizado, uma possibilidade de voltar, né? Esse momento de reabertura foi uma possibilidade de voltar a respirar um pouco, né? Sair de casa, daquela casa que passou por alguns meses sendo tudo, né? Ela era um ambiente de lazer, de descanso, de trabalho, que também era uma questão vivenciada já pelos migrantes, né? Muitos que são, né, condicionados a trabalhar no mesmo local onde comem, onde dormem, onde criam as crianças. Enfim, e aí você, né, poder sair um pouco, respirar, prestar atenção na natureza, valorizar tudo isso de novo, foi um pouco do que esteve por trás da elaboração dessa instalação. Nossa, muito legal você falar disso tudo, porque tem sido um ano muito difícil, de grandes desafios. Com certeza. E você falou de preconceito, de racismo, de julgamentos, de falta de amor. Tudo isso que a gente precisa quebrar, gente, porque nós vivemos de amor. Então vamos, né? Vamos amar mais, respeitar as diferenças, porque somos todos iguais, não existe diferença alguma. Então, muito legal ouvir a Angélica falar disso, porque todo mundo precisa de uma oportunidade, que nós falamos até no bate-papo anterior. Nós precisamos de acolhimento, de afeto, de respeito. É só isso. Para fechar, como que o pessoal pode acompanhar a programação do museu, Angélica? Tá, nesse período, né, a gente está funcionando com horário reduzido, então de quinta a domingo, das 11 às 17 horas, né, a bilheteria fecha uma hora mais cedo, às 16, e também pelas redes sociais do museu, né, a gente tem Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, então acompanhem que a gente tem uma programação online também muito intensa, muito legal nesse período agora. Angélica, muito obrigada por ter estado aqui comigo hoje com essa história tão linda do Museu da Imigração. Angélica Beguini, gestora do Núcleo de Pesquisa do Museu da Imigração. Vá lá visitar e conhecer essa história, essas culturas, informações muito importantes para você e sua família, porque todo mundo conhece alguém que tem uma história de um imigrante aqui no nosso país. Muito obrigada, Angélica. Obrigada a você. Bom, eu agradeço a você também que ficou comigo até agora. Muito obrigada por sua companhia. Eu não vejo a hora de chegar a próxima quinta que vem para estar com você novamente, claro. Um grande beijo, fica com Deus. Muito obrigada.